Olá! Boa noite, Charlie. Vou esperar mais um pouquinho para o povo chegar, para a gente começar o nosso assunto de hoje. Espero que a Páscoa tenha sido boa, que tenha ficado tudo certinho. Aqui hoje já deu uma esquentada, eu estava adorando que estava friozinho, mas já era. Sabe qual é o assunto que eu escolhi para hoje? Vesícula gasosa. E tem muito problema, né? A gente sabe que Kingu é muito propenso. Eu acho um assunto legal para a gente conversar. Eu ainda vou ver outros assuntos interessantes também para a gente abordar com relação a químio. Né? Para os gordos tem sempre muita coisa, né? Oi, Toshi, boa noite. É bom te ver aqui de novo. Ai, deixa eu parar de balançar mesmo. Eu estou dando aí uns poucos minutinhos para o povo chegar, né, para a gente começar a conversar. Ai, gente do céu. Ainda estou sentindo a perda do Raj ontem. Né, foi bem rápido também. E agora eu estou com 22 quilos. Para quem tinha 32, né? Perdi 10 quilos em 6 anos. Nasceram todos em 2016. 6 anos. Muitos já estavam velhos, já tinham doença crônica, mas outros aí eram filhotes ainda, né? E aconteceu. Boa noite, Marcos. Boa noite. Bom, gente, vou dar só mais um minutinho e aí nós vamos começar, tá? Começar nosso nosso bate-papo de hoje. Né? Então, hoje, quem estiver participando vai concorrer ao enfeite de resina. Né? Então, espero que o povo esteja animado. Cadê Solange? Solange, vem logo. Depois não vai chegar no meio da live igual a live passada, hein? Ah, olá! Chegou! Boa noite! Que bom que você chegou. Gente, mas esquentou aqui de uma maneira. Bom, eu tinha feito surpresa, né, do tema de hoje e eu não tinha anunciado para ninguém, né, o tema que eu escolhi. Hoje é um tema extra, né, daquele que eu faço às sextas-feiras, perdão, que é relacionado à montagem de aquário para Kingu, né? Então, terça-feira eu estou fazendo assim outros temas para a gente falar também de outros assuntos. E o tema que eu escolhi hoje é vesícula gasosa. Para Kingu é um tema bem interessante, né? Porque a gente sabe que os gordos são muito acometidos com esse tipo de problema. Eu acho que todo mundo que tem Kingu já se deparou com esse problema. E muitas vezes ele é reversível e outras vezes não. Né? Então a gente vai discutir aqui,
né, o porquê que isso acontece, quais são as prováveis causas, né, como que isso se desenrola, quais são os principais gatilhos, digamos assim, para que esse problema ocorra. Tá, primeiramente, né, para a gente entender o que é a vesícula gasosa, né? A vesícula gasosa é um órgão, né, muito vascularizado, é uma bolsa, né, que o peixe tem, por onde ele controla a flutuabilidade. Então, ela se enche e se esvazia de ar de acordo com a vontade do peixe de subir ou descer na coluna d'água. Tá? Então, esse lance de ser muito vascularizada é o que também, né, ajuda, né, no controle, né, na difusão do gás dentro e fora do órgão. Tá? Agora, só que com os quínguios tem uma particularidade que existe um canalzinho que conecta a bexiga natatória ou vesícula gasosa com o esôfago. Né? É um canalzinho bem delgadinho que se chama ducto pneumático. Né? Só para ilustrar para vocês, ó, eu fiz aqui um esquema. Né? Aqui eu tenho, então, a vesícula gasosa, aqui eu tenho o esôfago, né, com o intestino, e esse canalzinho aqui é o ducto pneumático. O que acontece com esse canal? Esse canal é um mecanismo extra que o peixe tem para conseguir regular, né, a quantidade de ar dentro e fora da vesícula. Ou seja, ele ajuda, né, no controle. Então, por ali o peixe pode expelir o ar ou, pelo contrário, né, engolir o ar. Só que esse canal também ele pode trazer problemas, né? E eu vou falar aqui o porquê. Tá, então a gente vê aí, né, os quínguios com vesícula gasosa, ou eles flutuam, eles ficam na superfície somente, ou eles ficam no fundo. Né? Então, existe uma diferença aí ligada ao momento em que a vesícula gasosa se paralisou. Mas vamos ver, então, as causas, né? Por que isso acontece? Quais são as causas que determinam, né, os gatilhos que determinam esse problema de flutuabilidade? Então, nós sabemos que, em primeira mão, a alimentação é a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente se depara com esse problema. Né? Então, normalmente, as rações secas, né, como os flocos, e que tem aquela propriedade de sugar, né, de absorver água como uma esponja. Mas se você oferece esse alimento para o quínguio, o que vai acontecer? Ele vai engolir aquele floco, né, aquela quantidade de flocos, só que em contato com a água, esse alimento vai inchar e vai entupir quem? Essa entradinha aqui do ducto. Tá? E se isso aqui está entupido, o peixe perde a capacidade de controlar o ar que entra e sai da vesícula, então ele não consegue mais, né, manter o equilíbrio na coluna d'água. Tá? Então, essa é uma das causas, tá? Alimentação. Então, depois eu vou falar mais para frente como que a gente pode prevenir isso. Tá? Nós temos depois também, como prováveis causas, né, já está sendo muito discutido isso, que são as infecções. Né, principalmente as infecções virais, mas as infecções virais elas não são muito relatadas em quínguios. Né, mas o que ela causa, né, qual é o efeito dela na vesícula gasosa, que dá esse efeito, né, esse sintoma no quínguio? Ela mexe com o tecido, ela afina o epitélio da vesícula gasosa, então as trocas, né, gasosas ficam ineficientes. Então, o peixe não consegue controlar muito bem quando a vesícula está cheia, quando a vesícula está vazia, né? Então, fica meio bagunçado o controle da flutuabilidade. Se for infecção bacteriana, acontece a mesma coisa, tá? O mecanismo de ação é o mesmo. Justamente tem a ver com a permeabilidade da vesícula. Tá? Então, muita gente, assim, quando vê que o quínguio não melhora nos primeiros tratamentos, né, nos tratamentos mais comuns, partem para o antibiótico, pensando em combater uma infecção bacteriana. Tá? Às vezes resolve, né? Às vezes realmente, se a causa for essa, pode resolver.
mas é uma coisa assim, meio que na sorte, né? Não tem como ter certeza se é infecção bacteriana, tá? Uma outra causa também que é apontada, né, essa com um fator muito contundente, digamos assim, que são as mutações que os quínguios, né, vêm sofrendo ao longo de séculos, né? Ou seja, essas seleções, né, a que são submetidos para mexer no formato de corpo. Então a gente observa aí que quanto mais globoso é o corpo, maior é a probabilidade dele desenvolver este problema de vesícula. Né? Então o que a gente observa muito aí nos orandas, nos rilquim, telescópio, né, o pérola. Então esses peixes justamente que têm esse corpo mais arredondadinho são os mais propensos. Dificilmente a gente vê aí problema de vesícula num cometa, por exemplo. Eu, particularmente, eu não lembro de ter visto esse problema em cometa. Tá? Então, o formato do corpo realmente está relacionado, por quê? Porque o corpo arredondado, ele comprime, né, os órgãos no abdômen. Então, isso impacta o alimento no organismo, né, resultando nesse problema. Tá? Então, imagina, né, quantos séculos aí os quínguios vêm sofrendo seleção, né, justamente para modificar o formato de corpo. Então, tudo isso começa a ter alguma consequência nesse sentido. Tá? Então, mas como, né? Como que a gente vai, digamos assim, melhorar, né, a qualidade de vida dos quínguios? Como que a gente pode prevenir esse tipo de problema? Né? Então, vamos voltar lá na ração, né, na primeira causa, que é a alimentação. Né? Então, para quem gosta de fornecer alimentação em flocos para quínguio, é sugerido o quê? Molhar a ração antes de ser oferecida. Por quê? Porque se ela é daquele tipo esponja que absorve a água, justamente ela vai inchar antes de ser oferecida para o peixe. Então, quando o quínguio comer, já não vai ter mais esse problema de expandir no esôfago. Né? Então, a chance de entupir aquele canalzinho pneumático é muito menor, né? Ou praticamente inexistente. Então, isso já é uma boa coisa a ser feita. A ração que afunda, gente. A ração que afunda é mais recomendada para quínguio. Né? Por quê? Porque além deste problema da ração seca, existe também, né, aquela probabilidade dele engolir muito ar quando ele vai se alimentar na superfície. Então, se você fornece uma ração que afunda, isso também já diminui bastante. Né? Porque o quínguio não vai consumir ar, não vai engolir ar no momento da alimentação. Ele vai comer no fundo. Então, ok, eliminou esse risco também. Tá? Uma outra coisa também muito interessante são as ervilhas. Né? Então, o cantinho da natureza, obrigada. A gente sabe que as ervilhas, elas podem prevenir esse tipo de problema porque elas diminuem o impacto do alimento no esôfago. Né? Tanto que muitas rações hoje em dia já têm ervilha na composição. Então, eu costumo aqui oferecer 2 a 3 vezes na semana, acho que mais correto que eu costumo oferecer mesmo é 3 vezes na semana. Então, como que a gente faz? Tá? Primeira coisa, prefira aquela ervilha que é comprada congelada, tá? De saquinho. Não aquela ervilha que vem em lata, porque ela pode ter algum conservante. Né? Mesmo que esteja escrito que não tem, prefira a ervilha congelada. Tá? O que você vai fazer? Você vai colocar em água fervente para que ela cozinhe aí uns 3, 4 minutos. Tá? Ela ficou molinha, você vai lá, tira a casca, né? Deixa esfriar. Eu gosto de dar uma amassadinha na ervilha para facilitar para eles comerem. Aí oferece, pronto, está feito. Porém, toma cuidado que a ervilha tem efeito laxante, então se você oferecer demais, já sabe o que vai acontecer, né? Haja filtragem, tá, gente? Mas é um bom alimento para ser oferecido para prevenir esse tipo de problema da vesícula gasosa, tá? Beleza? Caso, né, o problema
persista, vamos dizer assim, tudo bem, eu fiz tudo direito, eu molhei a ração, eu dou ração de fundo, eu não superalimento, mas mesmo assim aconteceu o problema. O que a gente pode fazer, né? Então, a primeira providência que a gente pode tomar é fazer jejum. Né? Eu não gosto muito disso porque né, a gente fica com dó. A gente vai lá, né, de manhã, eu aqui de manhã abro lá o cômodo que eles estão, já fica aquela festa, né, pedindo comida e tal. Imagina ficar 2 dias sem alimentar, né? É meio complicado, mas nesse caso é bom, né? Então, pelo menos né, 1 ou 2 dias sem alimentar geral, porque daí esse impacto da alimentação que está lá entupindo o canalzinho pneumático, ele tende a dissolver, perdão, ele tende a diminuir, né? Então o King volta de novo a ter aquele controle da vesícula gasosa. Uma outra coisa recomendada também é você diminuir, né, a coluna d'água. Então, gente, até né, quando eu estava falando nas lives de montagem de aquário para King, é interessante priorizar o comprimento e não a altura por causa disso, tá? Isso é uma dos fatores. Então, o aquário de King sempre ser mais baixo, né? E eu estou vendo que quanto mais baixo, melhor, né? Justamente por causa desse problema de vesícula. Então, assim, aquário com 30 centímetros de altura, no máximo, né? Eu acho que previne bem, né? Para quem puder fazer, para quem quiser fazer. Né? E para esse caso específico, quando já se manifestou o problema, eu acho que até 25 centímetros de altura de coluna d'água é suficiente. Tá? Por quê? Porque daí vai diminuir a pressão da água na vesícula gasosa e ele vai poder, né, voltar melhor o controle de ar que ele coloca dentro da vesícula e sai, tá? Por causa da menor pressão da água. Beleza? Junto com esse lance todo, né, de jejum e de coluna d'água, é aconselhável também o sal amargo, tá? Ou o sal de Epsom, como muita gente conhece. Como que usa? Né? Você usa 2 colheres de sopa rasa para cada 20 litros. Mas presta atenção que não é para jogar o sal amargo lá direto no aquário, tá, gente? Primeiro vocês diluem, né, num recipiente separado, as 2 colheres, né, que seja, de acordo aí com a litragem, dissolve bem, depois vocês adicionam lá no aquário, tá? E, claro, com bastante aeração. Quanto tempo de recuperação? Não sei, vai depender do quão comprometido o peixe está. Tá? Tem alguns peixes aí que em horas ele consegue recuperar, tem outros que levam dias, tá? E tem outros que, infelizmente, eles não se recuperam mais. Sabe por quê? Porque houve degeneração da vesícula. Né? Normalmente, quando ocorre o problema por infecção viral ou bacteriana, vai para a degeneração. Né? Normalmente, a gente sabe mais ou menos qual é esse caso pelo seguinte: o King começa, né, vamos supor, ele tem uma crise hoje, né, ficou lá na superfície, né, e daí, de repente, ele melhora no dia seguinte, né, tudo bem, voltou ao normal. Pouco tempo depois ele tem outra crise, só que ele demora mais para se recuperar. Né? E as crises vão ficando com intervalo cada vez menores e o tempo de recuperação cada vez maior. Até que chega um momento em que ele não se recupera mais. Tá? Ou ele vai ficar na superfície ou ele vai ficar no fundo. Né? E a diferença disso está somente em como a vesícula gasosa foi paralisada. Se ela foi paralisada cheia, o peixe vai ficar na superfície. Se ela foi paralisada vazia, ele vai permanecer no fundo. Tá? Então, para ele subir de alguma forma, ele faz um esforço hercúleo, né? E mesmo assim, muitas vezes, ele não consegue. Tá? Então, nesses casos, não tem mais tratamento, porque é degeneração do órgão.
tá? E não é raro isso acontecer. Eu já tive aqui vários, mas a maioria deles que desenvolveu a degeneração ficava no fundo, né? Então a vesícula foi paralisada, vazia. Mas eram peixes assim que, apesar das condições, eles estavam bem ativos, né? Se alimentavam normalmente, comiam normalmente e viveram anos, né, no fundo. A maioria deles viveu aí 3, 4 anos nessas condições, né, de forma muito ativa. Né, agora, esse que morreu recentemente, que é o Raj, né, o pessoal que me acompanha há mais tempo soube do Raj, o dele foi mais trágico, foi mais agudo, porque a vesícula, no caso, aí paralisou cheia, né, e ficou 2 meses nessas condições, mas assim, ele teve uma debilidade assim rápida nos últimos 3 dias e veio a falecer. Então aí provavelmente houve o comprometimento de algum outro órgão, né, que levou a essa degeneração e consequentemente ao óbito. Tá? Então essa seria a diferença, tá, gente? Então assim, tem condições que por mais que a gente faça, por mais que a gente tente tratar, por mais que a gente cuide da alimentação do peixe, qualidade de água, né, faça tudo direitinho, tem condições que não tem jeito. Tá? Então, quando chega a desenvolver a degeneração, aí é caminho sem volta, né? A gente não tem mais nada para fazer. Tá? E fora aí também, mas agora eu vou só comentar, é claro que eu não vou aconselhar ninguém a fazer, né, que são aqueles casos de perfurar a vesícula com agulha. Eu acho que muita gente aqui já viu, né? Eu não aconselho a fazer, porque você pode acidentalmente perfurar um órgão, né? Pode perfurar o intestino, pode perfurar algum outro órgão vizinho à vesícula gasosa, e aí sim você acaba de agravar o estado do peixe, né? Causando uma hemorragia interna, alguma coisa assim. Então, por mais que você queira, né, eu não aconselho. Eu sei que tem gente que tem experiência nisso, que tem prática nisso, a pessoa se sente segura, né, ela faz, mas eu, francamente, não aconselho. Beleza? Então, sobre o assunto de hoje, era isso que eu tinha para expor para vocês, né, com relação à vesícula gasosa, que é um problema muito comum nos quínguios, que a gente vê aí direto, a gente vê todo dia. Né? Infelizmente é um problema, né, meio chatinho, complicadinho, porque ninguém gosta de ver o peixe lá virando, né, de barriga para cima, com dificuldade de nadar, mas são essas as causas, né, que podem acometer os quínguios, as causas que podem causar esse tipo de problema. Tá, gente? Então, eu gostaria agora de saber se alguém quer me perguntar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de comentar alguma experiência que teve. Então, por favor, coloca aí no comentário, tá? Para a gente debater, né? E lembrar, então, que vai ter o sorteio depois de amanhã, e aí eu vou colocar o resultado aí no Instagram da Aquário de Kings, então vocês fiquem de olho. Obrigada, Cantinho da Natureza. Obrigada. Oi, Edmur, você entrou agora, rapaz. Nessinha também. Gente, eu falei de vesícula gasosa, tá? Eu sei que muitos de vocês têm esse problema aí com os seus quínguios. Esse problema de vesícula gasosa, ele pode ocorrer com outras espécies, tá? Mas não é tão frequente, né? A espécie mais frequente, além do quínguio, que eu sei que ocorre, é o papagaio. Tá? Aquele peixe papagaio, né, que também é um híbrido, né? Ele tem também ele tem também o corpo arredondado, né? E eu vejo com frequência, com certa frequência, que essa espécie desenvolve também esse tipo de problema.
como vai ser o sorteio? Eu vou fazer o sorteio no aplicativo e vou colocar para vocês no Instagram, tá? Quem trabalha em loja de aquarismo? Ah, você, Nessinha. Então, eu imagino que você vê bastante mesmo. Ó, tem que comentar lá, hein? Se não comentar lá no post, não está valendo. Beleza? Então, gente, é isso, tá? Se ninguém tem mais nada para perguntar, nós vamos ficando por aqui. E lembrar, então, que sexta-feira, né, nós temos outra live, tá? Mas essa relacionada, então, à montagem, né, do aquário para Kingio. E nós vamos falar da ciclagem, tá? Se você tiver interesse, se você tem dúvida na ciclagem, se você quiser saber mais da ciclagem, então você acompanha a live de sexta-feira, tá? Aqui nós temos lá muitas dicas para você ter um aquário de Kingios de sucesso, beleza? Nessinha, você está com 60 Kingios. Ô, louco, hein? E eu aqui, né, achando que eu estou com muito, que eu estou com 22. Olha, a live de sexta vai ser às 20 horas também, tá? Qual espécie eu recomendo para iniciante? Você quer saber espécie de peixe ou você está falando de variedade de Kingio? Porque existem umas variedades de Kingio que a gente não recomenda, tá? Umas variedades de Kingio que a gente não recomenda para iniciante porque são, né, mais sensíveis. Essas são o bolha, tá? Justamente porque aquelas bolhas cheias de líquido, elas são muito sensíveis, né? O Kingio pode perfurar com facilidade em decoração, em qualquer lugar, né? Mesmo na companhia de outros Kingios, tá? Então, é uma espécie também que seria recomendada ter somente ele, tá? Uma outra variedade, no caso, né, que seria mais sensível ao Miracel, né, que é aquele que tem os olhos voltados para cima, né? Isso tem as particularidades dele com alimentação, tá? Então, também eu não recomendo muito para iniciante. Os que eu recomendo mais para iniciante é o Kingio comum, o fanteio, tá? Que, aliás, o fanteio muita gente fala que é o comum, mas não é. Tá? Que mais? O telescópio precisa tomar cuidado também, porque ele é um peixe que não se dá bem em água com muita matéria orgânica, né? Então, se você não conseguir manter uma boa qualidade de água, também não é bom ter o telescópio, tá? Então, prefira sempre o fanteio, o Kingio comum, que são os mais resistentes, né? Que são mais assim, que aguentam mais, né, as oscilações aí que possam acontecer, beleza? Né, o véu também não, o véu rasga a cauda na decoração. Então, tem um monte de detalhes assim, mas isso eu vou falar num outro momento, para a gente discutir, tá bom? Então, Kingio resgatado. Tem gente que gosta de Kingio resgatado, eu sei de muita gente que gosta de Kingio que tem um olho só, Kingio que tem faltando nadadeira. Ou seja, com pequenos defeitos, assim, tem gente que gosta de adotar esses Kingios, eu acho legal. Né, Solange? Solange é uma que eu sei que gosta desse tipo de Kingio. Minoro, poxa, Minoro, eu estou acabando a live. Agora que você chegou, rapaz. Ó, me acompanha na sexta-feira, tá? Nós vamos continuar o nosso papo lá da montagem do aquário, beleza? Então é isso, gente. Eu quero agradecer a presença de todos, tá? De vocês
que acompanharam desde o início, tá? E que estão aqui comigo sempre, né? Vocês que participaram, né? Agradeço mais uma vez. Tenham aí uma boa noite e até sexta-feira, beleza? Eu espero vocês. E fiquem de olho lá, tá? Fiquem de olho aqui, aliás, no Instagram da Aquário de Quíndios e também visitem a página no Facebook, beleza? Então é isso, gente. Boa noite. Até.